Fala, galera. Hoje a gente vai resolver os exercícios da aula 4 da disciplina de Microeconomia 3. A aula 3 o professor já resolveu em sala de aula, então a gente vai resolver os exercícios da aula 4. É só um adendo, o item D, ele não foi visto, não foi feito em sala de aula, mas ele é muito importante também. Então vamos lá. James possui 7 alimentos e um vestuário. Karen possui 3 alimentos e 5 vestuários. Suponha que o preço do vestiário é 2 e que o preço do alimento continue igual a 1. Considere a função de utilidade de ambos seja 1.000 vezes a quantidade de alimento vezes a quantidade de vestuário. Então ele pergunta para a gente, no item A, qual a utilidade máxima que James pode alcançar a esses preços? No item B, qual a utilidade máxima que Karen pode alcançar a esses preços? No item C, esses preços levam o mercado a um equilíbrio competitivo? E no item D, qual preço levará o mercado ao equilíbrio competitivo? Então vamos começar com o item A. No item A, a gente vê logo qual o problema que o James está enfrentando. Ele quer maximizar a sua utilidade, certo? Mas ele está sujeito que o tanto que ele tem atualmente vai ser o tanto que ele pode gastar. Ou seja, ele não consegue gastar mais do que ele tem. Essa é a restrição orçamentária dele, certo? Então, substituindo os valores, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter 1.000 vezes a quantidade de alimentos que o James está maximizando, vezes a quantidade de vestuário que o James está maximizando, sujeito a o preço do alimento vezes a quantidade inicial de alimento que ele tinha, mais o preço do vestuário vezes a quantidade de vestuário inicial que ele tinha, tem que ser igual ao preço do alimento vezes a quantidade que maximiza, quantidade de alimento que maximiza a utilidade dele, mais o preço do vestuário vezes a quantidade de vestuário que maximiza a utilidade dele, certo? Então, fazendo as substituições das informações que a gente já tem, a gente substitui o preço do alimento, que é igual a 1, a gente substitui o preço do vestuário, que é igual a 2, e as quantidades iniciais que a gente sabe também. Então, a gente fica com a seguinte restrição: a quantidade de alimentos mais 2 vezes a quantidade de vestuário tem que ser igual a 9, que é a riqueza inicial dele. E a gente acha, a partir da nossa restrição, que a quantidade de alimentos vai ser igual a 9 menos 2 vezes a quantidade de vestuário. Agora simplificou muito o nosso problema, porque a gente pode substituir essa quantidade de alimentos aqui na minha função utilidade e maximizar minha função utilidade. Como eu disse, a gente substitui, fica 1.000 vezes 9 menos 2 vezes o vestuário, que é o que a gente tinha, vezes o vestuário do James. Agora basta fazer a CPO. Ou seja, a gente vai derivar a utilidade em relação ao meu VJ e igualar a zero. Com isso, a gente vai ter 9 menos 4 VJ igual a zero, certo? Porque se a gente faz a distributiva aqui, a gente vai encontrar 9VJ menos 2 vezes VJ ao quadrado. Então, pela regra do tombo, a gente vai ter 9 menos 4VJ, certo? Igual a zero. Como eu disse, 9 menos 4VJ igual a zero. Então, com isso, a gente acha nosso vestuário ótimo. Vai ser 2,25. Então, com esse vestuário ótimo, basta a gente substituir na minha restrição a J igual a 9 menos 2VJ. A gente acha a J ótimo igual a 4,5. Então, para o James, o vestuário que maximiza esses preços
O vestuário que maximiza a utilidade a esses preços é 2,25 e a quantidade de alimentos que maximiza a utilidade a esses preços é 4,5. Substituindo na minha função utilidade, a gente encontra que a utilidade máxima do James a esses preços vai ser 10.125. Agora, o item B, a gente vai seguir os mesmos passos, só que agora para utilidade máxima da Karen, né? Porque ela muda a quantidade de alimentos inicial que ela tem e a quantidade de vestuário inicial que ela tem. Mas o procedimento é o mesmo. A gente vai querer maximizar a utilidade da Karen, sujeito à minha restrição orçamentária, ou seja, minha riqueza inicial não pode ultrapassar meu gasto total. Substituindo aqui os valores, a gente vai ter alimento da Karen mais 2 vezes o vestuário da Karen, vai ser igual a 1, que era o preço do alimento, vezes 3, que é a quantidade inicial de alimentos que a Karen tem, mais 2 vezes, que é o preço do vestuário, a quantidade de vestuários inicial que ela tem. Então, a gente acha para a Karen que a quantidade de alimentos da Karen tem que ser igual a 13 menos 2VK, certo? Então, com isso, a gente vai substituir na nossa função utilidade e maximizar essa função utilidade, como a gente fez no item anterior. 1.000 vezes 13 menos 2VK. Aí aqui a gente vai fazer nosso CPO novamente, igualar a zero. Do mesmo jeito, ó, se vocês observarem, a gente vai ter, fazendo a distributiva do VK, a gente vai ter 13VK menos 2VK ao quadrado. Fazendo a derivada, a gente vai encontrar 13 menos a regra do tombo, 4VK igual a zero. E com isso, a gente vai encontrar que VK, ótimo para Karen, vai ser igual a 3,25, certo? Substituindo na nossa restrição, a gente encontra que o alimento ótimo da Karen vai ser 6,5, perfeito? E com isso, basta substituir agora na nossa função utilidade para a gente encontrar a utilidade máxima da Karen a esses preços. 3,25 vezes 6,5. A gente acha que a utilidade máxima da Karen vai ser 21.125, certo? Então, no item C, ele pergunta para a gente, esses preços levam o mercado a um equilíbrio competitivo? A resposta é não. Por quê? Porque a nossa condição de fechamento de mercado não é satisfeita, certo? Note que a gente vai ter a quantidade inicial de alimentos igual a 10, porque é 3 da Karen e 7 do James. E a gente vai ter a quantidade inicial de vestuário igual a 6, 5 da Karen e 1 do James. Mas quando a gente faz a maximização a esses preços, a gente encontra que a quantidade de alimento total demandada vai ser 11. E a quantidade de vestuário total demandada vai ser 5,5. Então, ó, a gente não tem essa condição de fechamento de mercado satisfeita, porque a quantidade final de alimentos tem que ser igual à quantidade ofertada, a quantidade demandada tem que ser igual à quantidade ofertada. E a gente observa aqui no caso dos alimentos que a gente tem um excesso de demanda. A gente só tem 10 alimentos para oferecer, mas as pessoas querem 11. E aqui no vestuário, a gente vai ter um excesso de oferta, onde a gente vai ter 6 vestuários ofertados, mas as pessoas só querem consumir 5,5. Então, esses preços não vão levar a um equilíbrio competitivo, certo? Pessoal, agora a gente vai fazer o item D. O item D é muito importante, certo? O que ele pede? Qual preço levará o mercado ao equilíbrio competitivo? Primeiro, a gente vai seguir os mesmos passos. A gente vai resolver para o James, a gente vai resolver para a Karen.
E aí a gente vai ter que analisar nossa condição de fechamento de mercado, certo? Então, como vai ser o procedimento? A gente vai maximizar novamente a nossa utilidade do James, no caso, restrito à nossa restrição orçamentária. Ou seja, nossa riqueza tem que ser igual ao gasto total. Só que agora, o que é o desafio? A gente não conhece nosso PV. Nosso PA ele vai continuar sendo 1, mas a gente não conhece nosso PV. Então, como a gente não conhece, a gente vai deixar como está o PV, mas vai substituir as informações que a gente já tem, ou seja, o PA, o alimento inicial do James e o vestuário inicial do James. Então, substituindo a restrição, a gente vai ter AJ mais PV, que a gente não conhece, que é o que a gente quer descobrir, vezes VJ igual a 1 vezes 7, que é o preço do alimento vezes a quantidade inicial do James, mais PV vezes 1. E 1 é a quantidade de vestuário inicial do James. Fazendo as substituições, agora a gente vai isolar o AJ como a gente fez nos itens anteriores. Então a gente encontra que o AJ é igual a 7 menos PV-VJ, passando isso para cá, mais PV. Então a gente pega a nossa restrição e substitui na nossa função utilidade. E a partir daí a gente consegue maximizar. A gente vai montar a CPO. Então, fazendo a distributiva, a gente vai ter 7VJ menos PV vezes VJ ao quadrado mais PV-VJ. A partir da CPO, então, a gente vai ter 7 menos 2PV, pela regra do combo, mais PV, igual a zero. 7 mais PV menos 2PV VJ igual a zero. Isolando o meu VJ, eu vou ter que o VJ ótimo vai ser igual a 0,5 mais 3,5 sobre PV. Então, a gente pega esse nosso VJ ótimo, substitui aqui na nossa restrição da J, e a gente encontra que a J é igual a 0,5 PV mais 3,5, certo? Então, agora a gente vai fazer os mesmos procedimentos para a Karen. Novamente, a gente não sabe o PV, mas a gente sabe o PA, o AK0 e o VK0, certo? Substituindo, 1 AK mais PV-VK igual a 1 vezes 3, que é o preço do alimento vezes a quantidade inicial que a Karen tinha de alimento, mais PV vezes 5, que é a quantidade de vestuário inicial que a Karen tinha. Isolando o nosso AK novamente, a gente vai ter que AK é igual a 3 menos PVK, PVVK, mais 5 PV. Substituindo na nossa função utilidade, a gente vai ter que maximizar isso aqui em relação a K e VK. Fazendo nossa CPO, a gente vai ter 3VK menos PV, VK ao quadrado, mais 5PV-VK. Derivando isso aqui em relação a VK, a gente conta 3 menos 2PV-VK mais 5PV, igual a zero. Certo? E a partir disso, a gente isola, o nosso VK ótimo. E a gente encontra que o VK ótimo para Karen vai ser igual a 2,5 mais 1,5 sobre PV. E pega nosso VK ótimo da Karen, substitui na restrição da Karen, a gente acha que o alimento ótimo para Karen vai ser igual a 2,5 PV mais 1,5. Então, pessoal, notem que a gente encontrou o alimento ótimo da Karen, o vestuário ótimo da Karen e também fez para o James. A gente encontrou o alimento ótimo do James e o alimento ótimo da Karen. Só que está tudo em função de PV. A gente só consegue os valores se a gente encontrar o PV.
Aí é que entra nossa condição de fechamento de mercado. A gente vai utilizar a nossa condição de fechamento de mercado para encontrar esse PV. Porque note, na nossa condição de fechamento de mercado, a gente vai ter uma relação aqui, ó. A gente vai ter o nosso VJ, que a gente encontrou, e o nosso VK, que a gente já encontrou, tudo isso igual a um valor, que são as quantidades iniciais. Por quê? Nossa demanda tem que igualar a nossa oferta. Então, a gente vai ter uma relação que depende de PV igual a valores. Então, a partir da nossa condição de fechamento de mercado, apenas substituindo o nosso AJ ótimo, nosso AK ótimo e nossas condições iniciais, a gente consegue encontrar, a gente consegue igualar oferta e demanda e encontrar nosso preço de equilíbrio. Então, fica para você esse exercício encontrar esse preço de equilíbrio, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.